Graça, misericórdia e paz da parte do Eterno a vós todos. Antes de mais nada, gostaria de pedir a ajuda de vocês. Me ajude a divulgar esse canal. O meu objetivo é apenas é de fazer com que os olhos das pessoas sejam abertos e essas pessoas possam gozar dos privilégios que lhes são de direitos concedido por Cristo através do Evangelho da graça de Deus. É fazer com que as pessoas elas se desprendam desse sistema religioso onde elas são de certa forma subjugadas aos preceitos dos homens e aos rudimentos ainda da lei mosaica. Essas pessoas, elas precisam se desprender para que elas possam viver o reino de Deus ainda aqui nesta vida, até que os seus dias lhes sejam tirados e elas então voltem para Deus, o seu Espírito, num corpo glorificado semelhante ao de Cristo, e assim possa estar para sempre com Ele. Para que elas possam andar e viver em graça. Esse é o nosso objetivo. Então me ajude a compartilhar esse canal. Se inscreva, é gratuito, não paga nada. Dê um like, faça um comentário, caso queira. E compartilhe, ajudando então nesse meu ministério da graça de Deus em Cristo Jesus. Quero compartilhar uma palavra convosco sobre o tema: a instituição tira a convicção da salvação. Quero ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 5 e 6, que dizem assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça somos salvos, e nos reconciliou juntamente, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, eu vivi 46 anos dentro desse sistema religioso, pertencendo a uma única instituição religiosa chamada Assembleia de Deus, de onde eu tive a oportunidade de participar nas maiorias dessas igrejas, templos chamados igrejas, que eu frequentei, de ser professor de escola bíblica dominical, de ser responsável pelos estudos religiosos dessas igrejas que eu fui membro. Fui professor numa faculdade teológica, onde eu me formei também, e em 3 seminários evangélicos. Mas, com o passar dos anos, os meus olhos começaram a serem abertos, e então comecei a perceber uma série de ensinamentos que o sistema te obrigava a fazer, ou te conduzia a fazer, mas que lá no âmago, que lá no meu íntimo eu não concordava. Um deles, por exemplo, era o dízimo. Eu deixei de ser dizimista no ano de 1993. E assim ainda fiquei 24, 25 anos ali dentro daquela instituição, sem dar o dízimo, porque não concordava com esses ensinos ministrados por eles em Malaquias, capítulo 3. Comecei então, nas entrelinhas, a pregar sobre isto e sobre outras coisas que o sistema pregava e ensinava, e então eu comecei a contrariar,
quando nas entrelinhas das minhas mensagens eu dizia que Deus não habitava no templo em que ali nós estávamos, até que um dia fui convidado, entre aspas, a me retirar, e dali saí, há cerca de 3 para 4 anos atrás. E daí então, eu passei a congregar como igreja, e não mais nas instituições que eles chamavam igreja. Pude trazer para a prática aquilo que eu cria, aquilo que eu acreditava. Então, dentro desse sistema religioso, muitas pessoas que lá vivem, que lá congregam, elas não têm certeza, elas não têm convicção da sua salvação. Elas ficam sem saber se são salvas ou se não são salvas. Porque elas não têm a certeza, porque a própria instituição em si não lhes garante esta certeza, esta convicção de salvação. Ora, eles estão salvos e ora não estão. O sistema coloca dúvida nas pessoas, se elas são salvas ou se elas não são. Então, essas dúvidas levam a se tornarem escrava desse sistema perverso e cruel. Então as pessoas acham que tem que estar naquela denominação, como eu fiquei 46 anos, seguindo aquele líder com seus preceitos para serem salvas. Caso contrário, não são salvas. É esse o entendimento. Elas até dizem que são, mas quando ouve os ensinamentos deles, elas começam a colocar em xeque a sua salvação. Algo começa a lhes incomodar. Começam a ter medo de morrer, porque não têm certeza se vão para o céu. Queridos, as promessas de Deus são eternas. Principalmente a promessa da salvação. A graça de Deus, ela te leva a viver e andar em espírito, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Você começa a ter a mente de Cristo. É isto que a graça de Deus te mostra. Você não tem medo, nem dúvida de dizer que é santo, porque o Espírito de Deus habita no seu espírito e testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Nada nos tira na graça de Deus essa convicção, essa certeza que nós temos. Nada nos tira essa certeza da nossa salvação. Cremos que somos salvos. Nós não temos medo, porque sentimos a presença real dele dentro de nós. Porque andamos em graça, porque vivemos por fé, porque passamos a ter a mente de Cristo. E como espiritual que somos, nós temos o discernimento de tudo, conforme Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. O Espírito dele testifica que somos filhos de Deus. E então, nada nos tira essa convicção. As instituições as tiram. É por isso que muitos lá têm dúvida, não têm certeza, não têm convicção, não sabem se são salvos, não têm essa segurança. Porque é isso que essas instituições lhes passam, não lhes assegurando por meio do Evangelho de Cristo Jesus, pregado por Paulo o apóstolo, essa certeza de salvação. As pessoas vivem um dilema. Ora elas são salvas, ora elas são perdidas, não tendo certeza nem convicção de nada.
É isso que as instituições fazem com as pessoas que lá congregam. Em Cristo Jesus, essa certeza não sai. É isso que a graça de Deus nos garante. Você é arraigado, você é convicto, nada te rouba e nem te tira isso de você. A morte, a profundidade, a altura, o porvir, nada te separa do amor de Deus. Você passa a dizer, eu sei em quem eu tenho crido, mas você não fala isso teoricamente, é porque você vive a prática disso. Você tem certeza em quem você tem crido. Você vive o reino de Deus na sua vida. Você tem paz de espírito. Você tem comunhão com o seu próximo. Você tem comunhão com o seu irmão. Você rende súplicas de ações de graça a Deus por tudo quanto Ele já fez por você. Porque você tem certeza de que tudo já aconteceu na sua vida. Porque você vive aqui, mas você sabe que você está assentado com Ele nas regiões celestiais. Porque você sabe que você é espiritual. E como espiritual que você é, você pensa nas coisas do alto, você pensa nas coisas de cima, e você não pensa nas coisas da terra. Você sabe que você tem os seus dias aqui nesta terra. E você sabe que a qualquer momento esses seus dias serão chegados. E então você sabe que você voltará para o pó da terra, mas o seu espírito, você sabe que ele voltará para o lugar de onde ele veio. Você sabe, você tem certeza que ele voltará a habitar com Deus. Você sabe que você vai receber um corpo glorificado semelhante ao dele, e assim você estará para sempre com ele. A graça te mostra isso, te garante isso, que o seu arrebatamento é individual e não coletivo. Você não fica aguardando esse tal arrebatamento coletivo que a instituição religiosa prega e ensina, e que já se passaram centenas de anos, e isto nunca aconteceu. O fato que aconteceu nos dias de Paulo, eles trazem para os nossos dias, para as gerações futuras. E muitos ficam nessa preocupação, e com isso a sua salvação, a certeza da sua salvação lhes é tirada. Porque ora elas perdem e ora elas têm. Porque a instituição se coloca acima da palavra do Evangelho da graça de Deus. Os homens se colocam como se eles tivessem poder para dar e para tirar a salvação. E por qualquer coisa que acontece por meio da carne, eles dizem, você perdeu a sua salvação. Querido, a prova que temos e a certeza, a convicção da nossa salvação é que sabemos que o Espírito de Deus é que habita em nós. Meu querido, não permita que esses homens coloquem incerteza na sua mente. Saia desses alçapões. Segue o Evangelho da graça de Deus. Faça isso o mais rápido que você puder. Deixe que a palavra da graça de Deus venha te alcançar. Ande em graça, ande por fé. Confia tão somente nele. Adore ele em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Ele habita dentro de você. E quem anda na graça de Deus, cultua ele 24 horas por dia, porque sabe que ele reina
em nós. Ele habita em nós. Ele mora em nós. Nós somos o santuário da morada do Altíssimo. É em nós que Ele habita, no nosso espírito. Então nós estamos em comunhão com Ele 24 horas por dia. Não fazemos nada, porque sabemos que o seu sacrifício foi perfeito, que tudo Ele fez, e que nós não temos que fazer mais nada a não ser viver o gozo dessa salvação, a plenitude dessa graça de Deus. É confiar que o seu sacrifício foi perfeito, que foi total, que foi pleno, e que quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele diz: está tudo consumado. Fomos batizados na sua morte e na sua ressurreição. Querido, você é um eleito dele, você é um escolhido dele. Você já está sentado com ele nas regiões celestiais, como Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, versículo 6. Mesmo que você ainda continue nessas instituições ouvindo heresias e praticando o farisaísmo, os preceitos dos homens, você é salvo. Você é um escolhido, você é um eleito dele, você é um predestinado, você é propriedade exclusiva de Deus. Toma uma atitude, toma uma decisão. Viva essa liberdade plena, seja guiado e dirigido por Ele, deixe que Ele seja o seu pastor, o Senhor da sua vida. Reconheça que a primazia é dele. Reconheça que toda honra, poder, glória, louvor é dele, pertence a ele, e que ele não divide a sua glória com ninguém. Na graça de Deus, você vai entender que o importante é que ele cresça cada vez mais, e que ele apareça, que ele seja o centro, que Ele esteja no comando de tudo e de todas as coisas, porque Ele é o principal, Ele é único, Ele é soberano, Ele reina sobre tudo e sobre todos, e nada foge o controle das suas mãos. Na graça de Deus, meu querido, você não tem medo da morte, conforme está escrito em Filipenses 1, 21, você passa a dizer: o morrer para mim é ganho. E se eu viver é Cristo, porque é Cristo que vive em você. Você não tem medo do diabo. O diabo que eu me refiro ao que as Escrituras, é que o Evangelho de Paulo se refere, é a carne. Não esse ser criado pelas instituições religiosas, em que as pessoas têm medo, e muitos frequentam esses lugares porque têm medo do inferno e têm medo do diabo. A Bíblia diz, no livro histórico de Mateus, no capítulo 26, versículo de número 41, que a carne é fraca, mas o espírito é forte. E na graça de Deus, quando você vive essa liberdade plena que Ele te deu, que Ele te concedeu, você não permite que as concupiscências da carne ela venha te sufocar. Você deixa que o Espírito de Cristo que está em você te ajude a vencer. E então você vive em uma liberdade plena em Cristo Jesus. Você tem prazer somente nas coisas celestiais, nas coisas de Deus.
Você sabe que enquanto você aqui viver, Ele cuida de você. Ele tem cuidado de nós. Portanto, é isso que acontece. A instituição religiosa tira das pessoas a convicção da salvação. Mas a graça de Deus, ela te garante isso. Quero encerrar dizendo: você é um eleito. Você é um predestinado. Você é propriedade exclusiva de Deus. Viva isso. E então você nunca mais deixará de ter dúvida acerca da sua salvação. Amém, 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 amém.